Então, no vídeo anterior estávamos falando das diferenças cognitivas produzidas pela troca de um nome por outro nome que se refere, que fala, que significa o mesmo objeto. Como explicar essa diferença cognitiva? Como é que eu sei que tem diferença cognitiva? Olha, o teste filosófico para você checar se tem diferença cognitiva entre uma sentença e outra é você se perguntar se uma pessoa que seja razoável, que não seja uma pessoa contraditória, se ela pode, de maneira racional, acreditar em uma dessas sentenças e não acreditar na outra. Tá certo? Se isso for possível, significa que as duas sentenças têm uma diferença cognitiva. Se isso não for possível, significa que não existe nenhuma diferença cognitiva entre as duas sentenças. Tá? Se eu trocar, por exemplo, simplesmente o algarismo 2, que horas são? 2 da tarde, o algarismo 2. E que horas são? 2, coloca agora o algarismo romano 2, né? 2 da tarde em romano. Uma pessoa razoável que tem um mínimo de domínio sobre esses diferentes formas de expressar o número 2, ela não vai acreditar em uma sentença e deixar de acreditar na outra, se ela tiver um mínimo de domínio sobre a língua, tá certo? Então aí é uma questão meramente de terminologia, mudou um pouquinho a terminologia, mudou um pouquinho, que é diferente, é uma situação diferente de você mudar o nome de um objeto. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo clássico também que ocorre nessas discussões. Vocês devem ter ouvido a historinha do Superman. Superman, na verdade, era na vida real, entre aspas, que não tem vida real, é tudo ficção aí, mas Superman era o Clark Kent, que era um jornalista completamente sem graça, sem interesse. Ele era apaixonado pela Lois Lane, que era uma colega dele do jornal, só que ela não dava bola para o Superman, para o Clark Kent, mas o Clark Kent era o Superman, né? Quando ele ia lá, alguém estava em perigo, ele saía de capa, saía voando, etc. Então, Clark Kent e Superman são dois nomes do mesmo indivíduo, sim ou não? Sim. Né? De acordo com a historinha da ficção, são dois nomes da mesma pessoa. Clark Kent e Superman são dois nomes da mesma pessoa. Agora, se você pegar a perspectiva da Lois Lane, você diz: Lois Lane acredita que Superman é um herói. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela acreditava que Superman é um herói. Tira o nome Superman, coloque ali o nome Clark Kent. Você está falando da mesma pessoa. Eu estou falando da mesma pessoa. Só que agora eu considero a sentença Lois Lane acredita que Clark Kent é um herói. Verdadeiro ou falso? Se você viu o filme, leu a historinha, você sabe que é falso. Lois Lane jamais passou pela cabeça dela que o Clark Kent fosse um super-herói. Passava pela cabeça dela que o Superman era um super-herói, mas que o Clark Kent fosse um super-herói, isso é falso. O que esse exercíciozinho, parece até brincadeira aí, mas o que esse exercíciozinho está nos mostrando? Que, da perspectiva da Lois Lane, da perspectiva epistêmica da Lois Lane, o conhecimento da Lois Lane, nós estamos assumindo que ela não é uma pessoa contraditória, ela não gosta de acreditar e não acreditar ao mesmo tempo em alguma coisa. Isso é uma contradição. E contradição é um sinal, do ponto de vista lógico-filosófico, é um sinal de irracionalidade. Então nós estamos assumindo que ela é uma pessoa racional, que ela não iria, de propósito, acreditar e não acreditar na mesma coisa. Tá certo? Então significa que trocar o nome Superman na sentença Superman é um super-herói, trocar o nome Superman pelo nome Clark Kent produz uma diferença cognitiva. Tanto é que numa delas a Lois Lane acredita e na outra ela não acredita, e ela não é um sujeito irracional. Ela não é uma mente irracional. Isso significa, quer dizer, pelo menos Frege entendeu dessa maneira, ou se você... Bom, aqui está um problema. Como explicar isso? Tá? Como explicar essa diferença cognitiva entre Superman um super-herói
e Clark Kent é um super-herói. Como explicar essa diferença? Sinta bem, sinta o problema. Como explicar a diferença cognitiva entre essas duas sentenças, sendo que Clark Kent e Superman são a mesma pessoa? Você está se referindo ao mesmo objeto. É claro que se fossem objetos diferentes, tá certo? A explicação seria trivial. Lois Lane acredita que Superman é um super-herói verdadeiro. Lois Lane acredita que o Bob Esponja é um super-herói falso. Mas a explicação é trivial. Você está falando de pessoas diferentes. Num caso você está falando do Superman, no outro você está falando do Bob Esponja. Né? Não tem porquê ter problema aqui. Não existe problema aqui. Mas no caso do Superman e Clark Kent, nós estamos falando do mesmo objeto, da mesma pessoa. Nós só estamos trocando um nome da pessoa por outro nome da pessoa. Agora pensa na quantidade de vezes que uma experiência semelhante aconteceu com você na vida. De alguém estar falando para você de uma pessoa, da escola, de algum colega e etc., e está falando dessa pessoa usando um certo nome, e para você esse colega está falando de uma pessoa completamente desconhecida. Nada do que ele está narrando é algo que você conhecia antes. Aí no final ele diz: essa fulana é prima prima de ciclano de tal. Aí você, mas é aquela pessoa que eu cansei de conhecer. Então houve uma mudança cognitiva simplesmente pela troca de uma expressão. Ele estava narrando uma série de coisas que você não conhecia, portanto você não acreditava antes. Tá? Se alguém te dissesse, fulana é uma brilhante estudante de filosofia, você não acreditava naquilo porque você não fazia ideia de quem era fulana. E no final da história ele mudou o nome da pessoa. Não, é a Matilde assim. Aí mudou o nome da pessoa, aí invocou uma série de coisas que você acreditava, que você já sabia. Então houve uma mudança cognitiva simplesmente pela troca do nome. Pensa na quantidade de vezes na sua vida, na minha, de todo mundo, de qualquer sujeito que conhece, qualquer sujeito do conhecimento, em que isso aconteceu, que você tem perspectivas diferentes, quer dizer, você tem aquilo que os filósofos chamam de atitudes diferentes, atitude epistêmica diferente, acreditar, saber, atitudes epistêmicas diferentes, provocadas apenas pela troca de um nome, né? Com um nome você tem um tipo de atitude, com outro nome você tem outro tipo de atitude. Os dois nomes são nomes, isso é fundamental, isso é essencial, os dois nomes são nomes do mesmo objeto. Tá? Então, isso que eu acabei de introduzir, de explicar, tentei explicar em termos do Superman, claro, ou da Matilde, isso passou a ser conhecido na literatura contemporânea. Quem primeiro dramatizou e sentiu isso foi Frege, né? E passou a ser conhecido na literatura contemporânea como o problema de Frege, tá certo? O problema com P maiúsculo, o problema de Frege, porque é uma coisa muito discutida. O problema de Frege é o problema de diferenças cognitivas em enunciados, tá? Que resultam apenas da troca de um nome por outro nome que tem a mesma referência. E a explicação? Qual é a explicação? Pensa um pouquinho, antes da gente prosseguir, desliga o vídeo e pensa em que solução você tentaria dar para o problema de Frege. Como é que você explicaria o fato de que a Lois Lane acredita que Superman é um herói, tá? Mas ela não acredita que Clark Kent é um herói? Veja o seguinte, mas ela não sabe que Clark Kent e Superman são a mesma pessoa. Eu sei disso, mas o nome que está ocorrendo numa sentença é o nome de um objeto, e o nome que está ocorrendo na outra sentença é o nome do mesmo objeto. Então, o problema não é trivial. Tá certo? Ela, em princípio, ela está tendo contato com o mesmo objeto e você só está trocando o nome do objeto. Então pense, desliga o vídeo um pouquinho, pensa um pouquinho, vai tomar uma água. Como é que você resolveria o problema de Frege? O ensaio sobre o sentido da referência ele começa com uma exposição do problema de Frege, só que é o problema de Frege particularizado para enunciados de identidade.
Porque é nos enunciados de identidade que o problema de Frege fica mais, digamos assim, o problema de diferença, ele fica mais dramático. Tá? Porque você está falando o tempo todo, se uma identidade é verdadeira, você está falando o tempo todo do mesmo objeto, só que trocando o nome que vem antes do sinal da identidade e o nome que vem depois do sinal da identidade. Tá? Então, o problema de Frege ele fica mais dramático usando o exemplo de identidade. Mas o problema de Frege, esse problema de diferença de valor cognitivo, ele é muito mais geral. Ele não ocorre só ele não ocorre só em enunciados de identidade. Olha o exemplo que eu acabei de dar. Superman é um super-herói. Isso é identidade? Se você prestou atenção no vídeo anterior, você sabe que isso não é identidade, porque super-herói é uma propriedade ou um universal e Superman é o nome de um indivíduo. Então você não está afirmando uma identidade, você está afirmando uma predicação. O é aqui é o é da cópula, tá certo? E está ocorrendo, quer dizer, o Superman é um super-herói, Clark Kent é um super-herói, são dois enunciados que não são de identidade, são enunciados do tipo, o indivíduo A é, no sentido de cópula, uma certa propriedade, ou é uma instância de uma certa propriedade, é uma instância de um certo universal. O problema é o mesmo, o problema geral, global, é o problema de diferença de valor cognitivo carregada por diferentes nomes do mesmo objeto, de um mesmo objeto, tá certo? E o teste para você ver que tem esses diferentes valores cognitivos é esse: você colocar o nome numa sentença e depois trocar pelo outro nome, e você vai ver que é perfeitamente possível acreditar na sentença contendo um nome e não acreditar na sentença contendo outro nome. É perfeitamente possível. Você certamente passou muitas vezes na vida por essa situação. Você conheceu pessoas que passaram por essa situação e nem por isso você é irracional por acreditar em um enunciado com um certo nome e deixar de acreditar no enunciado com outro nome. Né? Mas tudo isso constitui o problema de Frege, com P maiúsculo. Frege tinha vários problemas, ele era um matemático que não era muito reconhecido na época dele, ele não tinha um emprego apropriado, não tinha muito dinheiro, veio a Primeira Guerra Mundial, tinha vários problemas, mas aquilo que se chama de o problema de Frege é esse problema do valor cognitivo ou diferenças cognitivas de diferentes nomes para um mesmo objeto. Esse é o problema. O ensaio de Frege é uma solução, a solução que Frege deu para o problema. E a solução de Frege foi dizer, então além da referência, além do objeto da pessoa Superman, tem que existir, o nome tem que carregar também uma forma de apresentação da sua referência. E é essa forma de apresentação que joga um papel, que tem um papel fundamental nas crenças. Então, quando Louis Lane acredita que Superman é um super-herói, ela está olhando para o Superman segundo um certo, essa outra entidade, é o que o Frege chama de sentido, ela está olhando para o Superman segundo um certo sentido, tá? Está olhando para a pessoa segundo um certo sentido. E quando ela olha para o Clark Kent, está olhando para a mesma pessoa, mas segundo um outro sentido. Então, a moral geral, e nos próximos vídeos nós vamos então fazer a coisa um pouco mais próxima de como o Frege faz, a moral geral é que nós devemos reconhecer, além da dimensão da referência, além do objeto referido por um nome, também a forma de apresentação daquele referente. E essa forma de apresentação, a perspectiva cognitiva e etc., que a gente sente que tem que existir por causa do problema de Frege, essa perspectiva é o que Frege chama de sentido. Em alemão, Sinn, S-I-N-N. Parece o sin do inglês, que é o pecado, né? Até alguns filósofos fazem piadinha com isso, mas em alemão se pronuncia Sinn, S-I-N-N. E é o sentido que é diferente então da referência. E Frege vai dizer, nós temos que reconhecer que os nomes têm essas duas dimensões, esses dois tipos de significado. Já continuamos.